Boa noite. Valeu, zumbi. Hoje, dia 30 de novembro de 2020, último dia do mês que a gente chama de mês da consciência negra. Aí eu fecho esse mês inaugurando uma nova live que eu estou criando, que por enquanto eu vou dar o nome de Memória da Estante, porque aqui eu vou buscar os livros da minha história, da nossa história. E hoje eu vou apresentar para vocês um livro que eu guardo com muito carinho, que se chama Movimento Negro. Ele foi escrito pelo meu amigo Marcos Cardoso, que a gente chama de Marquinhos Cardoso, de militância do movimento negro no PT e de várias lutas. Aqui na orelha do livro tem uma bela dedicatória da amiga Cleide Hilda de Lima Souza, mãe da Luana Souza, que foi vice do Nilmário nessa última campanha para a Prefeitura de Belo Horizonte. E aqui ela diz sobre aquele momento de 2001, que foi um pouco antecedeu esse livro, que ele é de 2002, que ela dizia que hoje, naquela época, vivíamos um outro tempo, com outras formas de organização. Após a terceira Conferência Mundial contra o Racismo, o mundo sabe que o Brasil é um país onde a violência contra a população negra assume uma perversidade extrema, revelada por um dos maiores índices de pobreza social e econômica do planeta. Gente, esse livro do Marcos Cardoso é um livro que hoje se tornou uma referência dos estudos da questão racial e do movimento negro no Brasil. Ele foi orientado pela professora doutora Regina Helena Alves da Silva, que eu tive o prazer também de tê-la como orientadora de uma monografia do meu curso de História, em que eu trabalhava com a história do movimento Sem Casa em Belo Horizonte, porque eu também atuava com a Pastoral da Moradia, e a gente recebia aqui na Regional Norte de Belo Horizonte um acampamento de lona de sem casa que vieram de várias partes da cidade, e que a nossa regional aqui na época se tornou uma regional dormitório, com uma luta pela infraestrutura dos bairros que vieram de um processo de loteamento, que já tinha tido a criação do Conjunto Felicidade, hoje bairro Felicidade, tudo fruto do movimento de luta pela moradia. E justamente no movimento de luta pela moradia que o movimento negro também se fez presente, pois afinal de contas, a maioria da população sem casa é da comunidade negra. E aí o Marquinhos Cardoso vai escrever esse livro que ele dedica aos seus filhos, Dandara. Depois eu tenho também uma filha chamada Dandara, Titina e Samora. Ele vai dedicar a memória de vários líderes do movimento negro que já se foram: Lélia Gonçalves, Beatriz Nascimento, Hamilton Cardoso, Orlando Alves, Lídia Avelar, Florestan Fernandes, grande sociólogo Florestan Fernandes, que dá nome a uma das escolas municipais que eu trabalhei, seu Chico Tomé, do Quilombo, do Rio das Rãs, é o professor Milton Santos. E aí vocês ouvem no fundo a Doris, que também foi uma parceira importante para ele, para o movimento negro. Ela criou o projeto Cantando a História do Samba, que há 20 anos, comemorou agora recentemente, vem trazendo um novo alento, uma nova pedagogia, uma nova linguagem para a educação da cidade. O livro do Marquinhos vem tecendo a história do movimento negro junto com a história da luta pela abolição. Remete ao Brasil colônia, remete à luta pós-abolição, da abolição mal feita, da contestação ao 13 de maio, do surgimento da Frente Negra Brasileira, que busca aqui trabalhar com uma imprensa negra. A edição do primeiro jornal, A Voz da Raça, de 1936 a 38, ele narra aqui,
da Frente Negra Brasileira, que se torna um verdadeiro partido político que vai sofrer um duro golpe, né, quando o Getúlio Vargas instaura lá a ditadura do Estado Novo. E aí, folheando o livro, a gente vê aqui o surgimento do movimento negro unificado, em 1978, marca da luta aí do movimento negro pela questão da criação do termo consciência negra, que aí vai vir através de um grande encontro lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, por sugestão do poeta Oliveira Silveira, que também tem algumas contribuições aqui interessantes para o livro do Marquinhos, que vai colocar o dia 20 de novembro, o dia em que Zumbi dos Palmares teria sido assassinado lá na Resistência, na Serra da Barriga do Quilombo dos Palmares. E aí esse dia fica sendo em contraposição ao 13 de maio, um dia de luta e resistência da imortalidade de Zumbi contra a abolição mal feita da Lei Áurea de 1888. E aí, aos 90 anos da Lei Áurea, surge esse movimento negro unificado no país, que vai trazer muitas conquistas para a comunidade, para a afirmação dos direitos das relações raciais no Brasil, pelas políticas afirmativas e tudo mais. E aí nós vamos ver que no desenvolvimento do livro ele vai contando episódios da criação da Fundação Palmares, que hoje, né, curiosamente assentou-se sobre ela, né, um verdadeiro capitão do mato, infelizmente. Mas é um momento em que começa a desconstrução do mito da democracia racial, que vinha lá da obra Casa Grande e Senzala, do Gilberto Freire, que depois o nosso brilhante Florestan Fernandes vai trabalhar na sua obra a integração do negro na sociedade de classes, começar a desconstruir isso aí, que inclusive é um livro muito utilizado pelo movimento negro, que aí a Diva, com a Casa da Andara, vai criar um centro de estudos sobre a obra do Florestan, que o Marquinhos cita aqui também. Valeu Zumbi, valeu Zumbi, esse é o grito de Palmares. Aí vem a marcha Zumbi dos Palmares em 1995, ano em que Patrus Ananias, né, inaugurava, já tinha aqui há 2 anos um governo popular em Belo Horizonte, que vai dar voz a esse movimento negro que se organiza com toda a força. Interessante que aqui na página 144 o Marquinhos também fala que o movimento negro, na verdade, é um conjunto de entidades, associações e grupos culturais de diversos tipos, frouxamente articulados entre si, que aí é o que vai se denominar como movimento negro. Ele surge de várias formas na canção, desde o samba ao movimento hip hop, dentro da estrutura de partidos políticos, como o PT vai criar uma secretaria de combate ao racismo, o PDT também vai criar a sua ala, a sua frente de combate ao racismo, à discriminação. O PMDB vai fazer a mesma coisa na época, o PCdoB, e outros partidos vão trabalhar essa questão de como lutar pelos direitos de afirmação, como buscar essa integração do negro na sociedade brasileira. Bom, o livro vai trabalhar finalmente o tricentenário de Zumbi dos Palmares, em 1995, que é uma marca, né, fundamental. E assim, é um livro formidável que eu recomendo. Não empresto, viu, gente? Esse livro é meu. Até porque eu não gosto de emprestar livro autografado, tá? Eu acho que é até um respeito a quem me dá essa deferência. Mas aqui tem muitas imagens interessantes que o Marquinhos coloca. A primeira reunião da Comissão Provisória do Conselho de Integração e Participação da Comunidade Negra de Minas Gerais, em 1997. Ele traz fotos aqui importantes da luta do movimento negro.
um seminário Racismo e Globalização de 1997, todos promovidos aqui naquela Prefeitura Democrática Popular. Ensaio do Afrochad nos 300 anos, faixa do Movimento Negro Unificado em Brasília, na Marcha Zumbi dos Palmares, inauguração do Monumento Liberdade e Resistência do artista Jorge dos Anjos, homenagem ao Zumbi dos Palmares, o Congresso Nacional do Movimento Negro em 1995, que foi um ano... e aqui está o Marquinhos, aqui novinho, aqui, em 1984, numa manifestação contra o racismo. É um livro interessante. Marquinhos, desculpa aí se eu omiti alguma parte que você gostaria que tivesse sido mais enfatizada, mas é só uma apresentação. Eu pretendo reler, tá? Já li algumas vezes, já trabalhei na minha própria dissertação de mestrado, que na época nós conversamos sobre isso. Tá? Um grande abraço para você, tá? E aí fica aí essa homenagem e ao mesmo tempo, tá, gente? Uma referência importante, tá? Que esse livro aqui é memória, é uma memória distante que eu guardo com muito carinho e vai ficar sempre aqui disponível na minha estante, tá? Um grande abraço para todos, muito axé e que continuemos na luta, nessa força que é inspiradora para todos nós. Wakanda vive, Belo Horizonte vive, Brasil vive. Vamos superar todo o racismo, toda a discriminação, porque somos um povo irmão. Axé para todos. Viva Zumbi! Viva Dandara! Valeu, Zumbi!